Amados irmãos, é com muita alegria que nós retornaremos agora às aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Os professores gravarão vídeos de suas casas, de seus ambientes de trabalho e também dentro da própria Igreja Presbiteriana. Nós contaremos inicialmente com a equipe mais reduzida de professores. Iremos trabalhar com a temática Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. A temática é importante porque vivenciamos vários tipos de crise, não apenas a crise que estamos passando agora internacional com a Covid-19. Há crises pessoais que vão desde o nascimento até a morte ao longo do ciclo da vida, ao longo do ciclo de vida humano, e também crises institucionais, coletivas, crises nacionais, crises políticas, crises religiosas. Nós esperamos que Deus seja glorificado e que Deus conceda a graça de você crescer conosco ao longo dessas aulas. Hoje teremos a nossa primeira aula e esperamos que você também divulgue esses vídeos para o engrandecimento do reino do Senhor. Nesta primeira aula, nós trataremos de fundamentos da espiritualidade cristã. Poderíamos também titular de A Grande Crise de Impossibilidade, da Impossibilidade. Gostaríamos que os irmãos abrissem o texto em Marcos 12, verso 28 a 34. É um texto bastante conhecido dos irmãos, mas é necessário que você mantenha-se atento e com a Bíblia aberta. O texto de Marcos 12, 28 a 34, ele inicia-se assim. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Deixe a sua Bíblia aberta, porque iremos meditar neste texto. Mas vamos orar antes. Senhor Deus, nós precisamos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para que possamos expor a palavra do Senhor, e também queremos que os irmãos possam atender a tua palavra e possam escutá-la com o coração aberto, para que possamos todos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos, Deus, que o Senhor abençoe essa retomada de aulas da Escola Bíblica Dominical. Temos, Senhor, diante de nós muitos desafios. Alguns desafios são, inclusive, técnicos. Alguns professores gravarão de suas casas, alguns professores gravarão dos seus escritórios e alguns até mesmo da igreja. Queremos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos os professores que participarem desse momento e também a todos que estão tendo acesso a esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe com a tua graça e com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Comecemos com um relato. Sou um teólogo. Passo minha vida lendo, ensinando, pensando e escrevendo sobre Deus. Mas preciso ser sincero, nunca experimentei Deus. Não de verdade. Fico envergonhado com a vida religiosa. Fico incomodado com aqueles que se aprofundam no relacionamento com Deus. Não tenho
a menor ideia do que possa significar a presença de Deus. Esse relato, ele retrata uma grande impossibilidade do autor, que ele é escritor, ele é professor e ele é teólogo. Ele dizia que não conseguia experimentar Deus. A maioria das tradições religiosas entende que a espiritualidade tem a ver sim com esse experimentar Deus, também com o conhecimento de Deus, não conhecimento a respeito de Deus, como esse teólogo tem, não conhecimento sobre Deus, um conhecimento distante, mas um conhecimento íntimo que leva a uma experiência com Deus. Há uma relação autêntica, há uma relação transformadora do indivíduo. É interessante perceber que a temática da espiritualidade ela tem sido muito explorada até mesmo pelo marketing. Você observa que temos vários livros sobre espiritualidade cristã, mas também temos vários livros sobre espiritualidade não cristã e até mesmo espiritualidade para os céticos. Eu tenho um livro que trata da espiritualidade para os céticos. Quando eu comprei, eu tentei compreender a mente do autor a respeito daquilo que seria uma espiritualidade não religiosa, que no caso era uma espiritualidade voltada para as questões mais filosóficas. Mas também você vai ter livros que são extremamente vendidos, como por exemplo O Monge e o Executivo, que é um livro que tem uma proposta da administração, né, do servir. Então ele utiliza conhecimentos bíblicos para tratar dessa questão do dia a dia do trabalho. E aí vem a discussão, né, entre essa relação do monasticismo que pode ser útil para empresas. Então, temos também muitos livros que tratam desse conhecimento a partir da tradição, da longa tradição católica ou do monasticismo, e nós, inclusive, temos atualmente um novo monasticismo. Tudo isso engloba aí a temática da espiritualidade. Eu me lembro que um dia, eu chegando no ambiente de trabalho, eu tenho um amigo e a gente estava arrumando as coisas, né, os livros. Aí ele disse assim: muita matéria, muita matéria, muita matéria. E para mim foi importante aquilo que de repente é. Às vezes a gente fica com tantas coisas, né? Mas o que quer dizer a espiritualidade cristã? Será que é isso? Por que tratamos de uma impossibilidade ou da grande crise da impossibilidade? O texto que iremos centrar a nossa meditação é o texto de Marcos 12, de 28 a 34. Ele estabelece pelo menos três aspectos extremamente importantes para a espiritualidade cristã. O primeiro aspecto é que ele identifica as dimensões dos relacionamentos. É o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento consigo mesmo. É interessante observar que desde a filosofia antiga, desde os gregos, você vai ter aí aquela máxima que diz: conhece-te a ti mesmo. E você vai ter isso sendo reproduzido em vários livros. Mas, de acordo com a tradição bíblica, inclusive estudada por Calvino, João Calvino, reformador, você observa que é impossível você conhecer a si mesmo de maneira correta, justa, sem você não se deparar com Deus. Porque enquanto nós mantivermos o nosso olhar, diz Calvino, dentro dos limites da impureza humana, aquilo que é pouco imundo vai nos agradar como se fosse muito puro. Ou seja, você vai atribuir a uma pessoa um lugar de santidade, de espiritualidade, que na verdade você está colocando, alteando ela,
Ou, de modo contrário, nós às vezes desprezamos os outros, considerando-nos mais espirituais do que os outros, como é o caso da atitude do fariseu, que olhava para o outro e dizia: ele não é tão espiritual quanto eu sou. Então, nós não podemos olhar para os outros, seja para colocá-los num pedestal, ou seja, para diminuí-los, como se eles próprios ou nós próprios fôssemos a medida correta, a régua de medir da espiritualidade. Na verdade, sabemos que há pessoas mais espirituais do que outras. Isso é evidente na vida de algumas pessoas. Nós devemos ficar gratos em enxergar Deus na vida delas. Mas eles são tão carentes da graça como também nós o somos. É interessante porque, do ponto de vista da santidade, nós podemos considerar três aspectos da santidade: a santidade posicional, a santidade experimental e a santidade final. O que quer dizer cada uma delas? A santidade final é aquele momento que nós seremos glorificados no final do porvir. A santidade experimental é aquela que um pode apresentar mais do que o outro pela sua dedicação, pelo seu compromisso com a palavra de Deus e com o seu, assim, sua intimidade com Deus. Nesse sentido, uma pessoa pode ser mais espiritual do que a outra. Isso está retratado também lá em Coríntios, no livro de Coríntios, pela pena de Paulo. Agora, a santidade posicional quer dizer que estamos diante de Deus da mesma forma. Estamos diante de Deus necessitados. Estamos diante de Deus carentes. Por isso, estamos posicionados atrás da cruz de Cristo. Nesse sentido, todos nós somos iguais. Somos iguais porque somos carentes da graça de Deus. Um ou outro vai desenvolver mais a espiritualidade. E na caminhada, uns serão mais experientes, outros serão menos experientes. Agora, Calvino, João Calvino, nas Institutas, diz o seguinte: o homem nunca é suficientemente atingido a não ser depois que se compara com a majestade de Deus. Se você se compara consigo mesmo, né? O seu parâmetro é você mesmo, ou o seu parâmetro é o outro, aquela pessoa, você vai terminar errando. Por quê? Porque você vai considerar a pessoa muito pura sem ela ser. Ela depende da graça de Deus, ou então você considerará o outro menor do que você. E aí você vai ter aquela atitude farisaica que foi reprovada por Jesus. Mas devemos cuidar disso, né? Porque quão difícil é nesses relacionamentos não estarmos, de um certo modo, em falta com Deus. Certamente, seja alteando os outros, ou seja, os diminuindo. O primeiro ponto é a identificação das dimensões dos relacionamentos na espiritualidade: Deus, o próximo e o si mesmo. E o segundo ponto desse texto, extremamente importante, é justamente o estabelecimento das prioridades nos relacionamentos. Quais são as prioridades nos relacionamentos? Então, ele estabelece que, em primeiro lugar, é Deus. E, em segundo lugar, é estabelecida aqui uma equivalência entre o próximo e o si mesmo. Vamos meditar nessas dois aspectos. Em primeiro lugar, Deus. Será que temos colocado Deus em primeiro lugar das nossas vidas? Perguntaram a um pastor de uma grande igreja: qual é o maior desafio de um pastor de uma igreja como essa, de 3.000 membros? E ele respondeu: o meu maior desafio é igual ao seu desafio. É colocar Jesus Cristo em prioridade, colocá-lo nos meus pensamentos, nos meus afetos, como prioritário. Este é o meu maior desafio. Não são as crises que vivo na minha igreja, não são as crises que o meu país vive, não. A principal dificuldade que eu tenho é colocar Deus em primeiro lugar.
É interessante porque também aqui nós temos uma dimensão da integridade do ser humano. Observem que ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e também de todas as nossas forças. Ora, tudo isso que ele coloca, você percebe que há uma inteireza. Você não pode amar a Deus só com a mente, como se fosse algo, como se Deus fosse reduzido aos seus pensamentos. Também você não pode amar a Deus somente com as emoções. Você, inclusive, pode se iludir com as suas emoções, se você não estiver centrado na palavra de Deus. E também você não pode ser um mero ativista, apenas fazendo as coisas sem saber o que Deus requer de você, sem saber o que Deus é e sem saber o que Deus requer de você. Então, na verdade, vejam da grande dificuldade que isso significa. Colocar Deus nos seus afetos, nos seus sentimentos, de modo integral, inclusive nos seus pensamentos, inclusive a respeito do que você pensa sobre Deus e do que você faz a respeito do que você pensa e do que você sente. Nesse sentido, amar a Deus não é amar a Deus parcialmente. Ah, eu amo muito a Deus a partir do louvor da igreja. Eu sinto que eu amo a Deus, eu gosto muito de Deus, mas você conhece a Deus? Ou, de modo contrário, você pode conhecer muito a teologia, a Bíblia, mas como aquele homem não ter nenhuma experiência com Deus, aquele homem que eu li no início da aula, ele diz: eu não tenho nenhuma experiência com Deus. E finalmente você pode ter bons pensamentos, pode ter bons sentimentos, mas na verdade não fazer nada e ficar mais gostando, sentindo. E o que é que você tem feito por Deus? Então, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Depois, ele vai dizer que nós devemos amar ao próximo como a si mesmos. E aí reside também uma grande dificuldade, porque nós somos narcisistas, porque nós pensamos em nós em primeiro lugar, porque nós estamos sempre pensando é, favoravelmente ao si próprio, mas nós não consideramos mesmo os outros como devem ser considerados. Então, no outro texto, que é um texto paralelo a esse, o texto de Lucas, ocorre algo interessante. É que a pessoa que pergunta a Jesus, ela no final diz assim: e quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus vai narrar aí a história do bom samaritano. Se você perceber a história do bom samaritano, é uma história que nos constrange pelo amor que aquele homem tem por aquele rapaz que foi assaltado, que foi violentado, que foi deixado ao relento. A Bíblia diz que ele pega essa pessoa, trata-o com carinho, coloca no seu animal, leva-o para a hospedaria, cuida dele a noite inteira, tem uma atenção específica por ele e depois ele ainda diz ao hospedeiro: olhe, eu vou deixar aqui o dinheiro, 2 denários. Um denário era o dinheiro suficiente era o dinheiro de um dia de trabalho, de um dia de um trabalhador. Mas se você precisar mais de alguma coisa, quando depois que eu voltar aqui na hospedaria, eu vou restituir. Então vejam, ele fez pelo outro aquilo que ele teria feito se estivesse no, na condição dele, se fosse ele próprio. Ele fez como se fosse ele próprio. Daí que amar o outro como você ama a si mesmo também nos coloca numa situação muito difícil diante desse requisito da palavra de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o outro, o próximo, como a si mesmo. E quem é o próximo? Ora, quando o próximo é muito próximo,
Quando o próximo é um familiar, quando o próximo é uma pessoa que você gosta, tá tudo bem. Mas quando o próximo é um desconhecido, é uma pessoa que está sofrendo, que está ao relento, que tudo isso, o próximo já vira uma pessoa bastante distante. Mas a palavra de Deus não tem distinções a respeito disso, né? E por isso que é tão comovente que quando Jesus responde àquela pergunta, quem é meu próximo? Ele vai dizer justamente daquele vínculo, né, que existiu entre o bom samaritano e aquela pessoa que estava ali ao relento e, se deixada, ali poderia até morrer. Finalmente, gostaríamos de tocar no terceiro ponto. O primeiro ponto, ele estabelece as relações. No segundo ponto, ele estabelece as prioridades. E no terceiro ponto, é estabelecido aqui o lugar de Jesus Cristo como Senhor para além de um mestre. Você percebe no texto que o escriba ele trata Jesus como mestre, né? Ele diz assim, bom mestre. E na verdade, quando ele responde a Jesus daquele jeito, ele diz assim, Jesus, você está certo. E Jesus, por sua vez, lá no final vai dizer assim, você não está longe do reino de Deus. Agora é interessante que Jesus não é só um mestre. O lugar de Cristo na nossa vida não é só de um mestre. Por quê? Porque eu diria que várias tradições têm colocado Jesus no lugar de mestre. Tem um livro muito vendido, por sinal, que é o livro Jesus como o Mestre Interior. E Jesus como um Mestre Interior. E nesse livro, o Dalai Lama é quem o prefacia. E ele diz o seguinte: a espiritualidade humana ela é diversa. E ela é diversa justamente porque há uma necessidade de que as várias culturas sejam contempladas para satisfazer esse desejo humano. Então há várias tradições e essas tradições justamente elas são necessárias para atender à demanda humana. Ou seja, ele coloca as várias tradições em importância nesse diálogo interreligioso. Da mesma forma, o autor do livro ele vai se encaminhar na mesma medida. E também você vai ter um grande autor católico brasileiro que ele vai dizer que o próprio cristianismo ele não poderia ou não deve colocar a divindade somente no seu copo. É como se a divindade para o cristianismo estivesse restrita, o cristianismo restringisse a divindade a um copo de água. Mas a divindade, ela é diversa, ela é ampla, ela é múltipla. Portanto, nós não devemos restringir a divindade. Mas entendam, apesar dessas palavras parecerem bonitas, né? Essas palavras do diálogo interreligioso, nós consideramos que o lugar de Cristo não é apenas como o mestre. Ele deve ser Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque ele pagou o preço. Porque ele, na cruz, ele substituiu, nos substitui. Ele, com o seu sangue, ele paga aquilo que nós não poderíamos pagar. E ele faz com que aquela grande impossibilidade ela seja uma possibilidade. É interessante perceber que, do ponto de vista humano, ninguém conseguiria, ninguém consegue colocar Deus em primeiro lugar da forma e da beleza, da majestade de Deus consoante a sua santidade. Jesus Cristo, ele como modelo, ele vem a ser na nossa vida um mestre, mas ele vem cumprir na vida dele o sacrifício e ele se torna Senhor das nossas vidas a partir do momento que cremos no sacrifício de Cristo. Portanto, ele é além de um mestre,
É interessante perceber que esse texto de Marcos 12, 28 a 34, ele é sucedido por outro texto, que é o texto justamente quando Davi tem a revelação que o seu filho seria o seu Senhor. E a Bíblia relata, também nesse texto, que é o Espírito Santo que revela a Davi que ele chamaria o seu filho de seu Senhor. E daí reside também um questionamento que Jesus faz aos fariseus. Como pode ser isso? Ora, Jesus não é apenas um mestre. Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Ele nos comprou com precioso sangue. Ele é mais do que um mestre. Ele é Senhor das nossas vidas. Portanto, se você considerar os dois textos na completude deles, o texto de Marcos, que trata do grande mandamento, e depois o texto subsequente, que trata do senhorio de Cristo, você verá que Jesus Cristo não é apenas mestre, não é apenas um professor de espiritualidade correspondendo ao desejo humano daquelas pessoas. Não. Jesus é Senhor e ele é necessário para todos os seres humanos. É interessante e importante mencionar que, tanto no livro de Filipenses quanto também em Apocalipse, no final, o que é que será dito? Jesus Cristo, ele será glorificado e todos se prostrarão diante dele, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. Sabe por quê? Porque ele é suficiente. Diferentemente daquilo que o Dalai Lama diz, a necessidade de várias religiões para os desejos humanos. Não. O desejo humano, a limitação humana, a angústia humana, o vazio humano é preenchido de um modo pelo aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo foi quem disse isso. Quais as grandes lições que podemos tirar dessa grande crise, dessa grande impossibilidade? Eu elenquei alguns pontos aqui, gostaria de ler e que os irmãos pensassem comigo. Primeiro ponto. A espiritualidade cristã é um trajeto de desenvolvimento pessoal. O intuito da mesma é fazer com que Deus seja o grande afeto de sua vida, que Deus seja o grande Senhor da sua vida, ocupe os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Mas, na verdade, Cristo pagou o preço para que essa impossibilidade se torne uma grande possibilidade. Segundo ponto, a espiritualidade cristã coloca todos nós numa mesma posição, em relação de continuidade, de igualdade e de empatia e mesmo de irmandade. Somos nós todos aprendizes da caminhada cristã. Terceiro, a espiritualidade cristã é centrada no sacrifício perfeito de Cristo e na implicação de tomarmos cada um também a sua cruz. Ou seja, Cristo sofreu no nosso lugar, mas ele também deixou uma caminhada a seguir e cada um deve tomar a sua cruz no caminho. Mas nós não estamos sozinhos, porque a espiritualidade cristã não é uma caminhada solitária, pois a pessoa do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, ocupa também um lugar central, sendo coparticipante da sua caminhada. E o Espírito Santo, como diz a Bíblia no relato de Romanos 8, ele habita nos crentes, ele guia os crentes, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e ele também assiste nas nossas fraquezas. Portanto, a espiritualidade cristã, apesar de ser uma caminhada pessoal, não é uma caminhada solitária. Temos o Espírito Santo dado, concedido pelo Pai, por Jesus Cristo também, para nos guiar e para estar conosco. A caminhada cristã, portanto, é um caminho glorioso
porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Pai, a Trindade participa conosco desta caminhada. Por fim, gostaria de ler a experiência de um autor que, diferentemente daquele do início que eu li, ele conseguiu, creio, capturar, em poucas palavras, eu diria, o conteúdo da espiritualidade cristã. Herman Bavinck, no livro de teologia sistemática dele, ele diz o seguinte: conhecer Deus não consiste em ter uma grande quantidade de conhecimento sobre ele, mas de enxergá-lo na pessoa de Cristo, em levá-lo em consideração nos caminhos da nossa vida e em sentir na alma suas virtudes, sua justiça, sua compaixão e sua graça. Meus irmãos, levá-lo em conta nos caminhos de nossa vida e sentir na alma suas virtudes, sua justiça, sua compaixão e sua graça. Oremos constantemente pela Igreja de Deus, oremos também pela Escola Bíblica Dominical, pelos professores e esperamos ver você na próxima aula. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Até a próxima aula.